Olá, seja bem-vindo a mais um Teia Talks. Nesse mês de janeiro, a gente começa o ano com tudo, é meta, é sonho, é planejamento. E como é que fica tudo isso na nossa mente, né? Então hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Tainara Moraga, do Espaço Conexão e Equilíbrio. E a gente vai bater um papo bem legal sobre esses cuidados que a gente tem que ter nesse período de início de ano. Tainara, então seja bem-vinda ao Teia Talks. Eu gostaria de perguntar, assim, no começo do ano, normalmente, ele vem carregado de metas, cobranças, o pessoal faz aquela lista, né, imensa no final do ano de resoluções. Então, por que esse período, ele costuma despertar tanta ansiedade nas pessoas? Certo. Gurias, primeiro queria agradecer, né, e recebê-las aqui, estou muito feliz em ter vocês aqui. E vamos falar aí sobre o nosso janeiro e sobre o início de ano. Bom, acho que tem uma questão bem simbólica, assim, de fechamentos de ciclo, né? Então parece que a gente se renova ali. Chegou dezembro, agora o ano que vem, tudo vai, né? E aí, só que nesse meio tempo, a ansiedade começa a bater. Acho que tem uma coisa bem importante pra gente falar, que a ansiedade, ela é um sentimento como todos os outros que a gente tem no nosso repertório de sentir. Por que ela starta nessa hora? Porque a gente já começa a se cobrar. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso vai nos dando uma grande intenção no sentimento. Aí a gente tem que dar uma olhada. A gente intercorre muito no nível da comparação. Ah, mas faz isso. Ah, mas fulano faz, mas eu também quero fazer. Mas o que serve pra mim? A rede social, ela tem um poder... Poder imenso para isso, seja as redes sociais e também as redes profissionais, porque há uma comparação também voltada para o mundo do trabalho. Fulano deu mais certo, está em tal cargo, está em tal empresa, eu ainda não estudei, não fiz. Então, tudo isso também dá aquela ativada na nossa ansiedade. Então, a gente tem que estar atento às comparações e também não criar listas impossíveis de meta. Muita gente sente um baque quando volta das férias, porque dá aquela relaxada e aí volta, né, pra realidade. E agora o que eu faço? Que dica tu pode dar pra fazer essa transição de maneira mais sutil e mais gentil consigo mesmo? Primeira coisa é se respeitar. A gente fala muito em respeitar o próximo, querer ser respeitado, mas a gente mesmo muitas vezes não respeita o nosso ritmo. A gente precisa se escutar mais. A gente é muito voltado para o que os outros pensam e acham. Mas e o que faz sentido para mim? Talvez a rotina que faça sentido para Dan não faça sentido para Nath, não faz sentido para mim. Então a gente precisa primeiro ouvir o nosso próprio ritmo. E sim, a gente não tá com todo o ritmo do mundo na volta aí das férias, porque a gente saiu da rotina. Então a gente precisa respeitar também e ir voltando aos poucos, sabe? E por que o ser humano tem essa tendência de não se escutar? Porque a gente vive num mundo muito acelerado. A gente vive muito no automático, muito ligado a agendas, compromissos que eles fazem parte. E muito pouco a gente se para se escutar. Quando a gente fala em se escutar, nada mais é que às vezes 5 minutinhos do teu dia. Pode ser quando tu desperta pela manhã, pode ser no final do dia, às vezes no intervalo do almoço. A gente não faz, parece que aqueles 5 minutos eu vou perder toda a minha produtividade do dia. Sendo que tu tá na rede social ali, tu perde meia hora. Muito mais. Você dá conta? Muito mais. Então, quem sabe eu despertar pela manhã, antes de eu já sair pegando meu celular e dando aquela olhadinha, eu não só levanto pela manhã, faço o meu ritual e nesse momento eu converso com si mesmo. Como eu tô me sentindo hoje? Como é que eu acordei? Como é que foi meu dia ontem? O que é importante eu priorizar hoje? Porque tudo eu não vou dar conta, talvez. Então, o que eu vou priorizar? Esse que é a parte do se escutar. Não, a gente fica já olhando muitas coisas, respondendo a muitas mensagens, atendendo a muitos pedidos. Mas atendendo as demandas de outras pessoas, e não as na grande maioria das vezes, né? Em que momento eu parei para me ouvir? Acho que cada um precisa encontrar o seu melhor momento. E hoje, né, na internet existem muitas fórmulas prontas. Acorde às 6 da manhã, leia o livro, male antes das 8. E as pessoas vão ficando tocadas com isso também. Parece que eu sou errada porque o meu organismo funciona diferente. Daqui a pouco funciona pra mim ir na academia à tarde, não de manhã. Mas é uma cobrança geral, assim, parece que tem que ser todo mundo igual. Na verdade, acho que é uma cobrança e uma culpa. É, daí a gente pega uma culpa. Assim, poxa, se eu for na academia às 10h30 da manhã, eu vou me culpar demais, porque eu tinha que estar trabalhando. Que aí entra a questão da comparação, um efeito coletivo, né? Parece que agora todo mundo tem que ir pra academia às 6 da manhã. Eu não sei, pode ser que para algumas pessoas, de fato, elas funcionam assim. E aí a gente precisa escutar não só os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas escutar o próprio corpo. Tem pessoas que rendem muito de manhã, tem pessoas que rendem muito de noite.
Se o teu trabalho, se a tua rotina te permite, por que não? Não, mas a gente entra numa premissa verdadeira, assim, né? Agora a tua coisa é, aí todo mundo vai. Eu preciso comer um ovo de manhã, ir pra Exato! academia, né? Mas talvez isso pra mim não faça sentido algum. Sabe que esse exemplo do exercício é uma questão que eu converso muito com meus pacientes. A gente precisa se exercitar. Ai, e agora todo mundo tem... Não, não é isso. Ele é muito colaborativo para ansiedade. O exercício físico, ele tem um bom resultado para a nossa ansiedade, para a saúde mental como um todo, né? Mas vamos focar aqui nessa ansiedade do começo do ano, né? E ele traz realmente uma colaboração, isso é científico, né? Só que o horário que funciona, qual exercício que eu vou Às fazer... vezes não é ir na academia, é uma caminhadinha na quadra. Exato, é 30 minutos de exercício. Eu decidi caminhar, eu decidi por trás o esporte. E eu mesma já me peguei pensando, porque eu faço pilates às 11 da manhã. 11 da manhã, isso não é hora de fazer exercício físico, que isso? Exato, né? Rica. Não, pessoal. É porque na minha rotina de trabalho é onde eu tenho intervalo. Os pacientes, como eu atendo público adulto, eles costumam fazer bem cedinho da manhã, antes dos seus horários de trabalho, no horário de almoço e do fim da tarde para a noite. Que horas que a psicóloga vai fazer exercício físico? É nesses horários que são menos tradicionais, vamos por assim. E por que eu trouxe esse exemplo? Não porque é certo ou errado, mas é porque o que funciona. Então a gente precisa olhar como é a minha rotina, o que cabe nela, o que faz sentido para mim. Quando eu construo as minhas metas pro ano, eu já fiz lá minhas listas também. É bacana fazer uma lista? É. Mas é bacana ver que tamanho essa lista ficou. E ela tem que ser consciente com o que tu consegue fazer. É isso. Existe uma coisa do ideal e do real, né? O que cabe na minha realidade? O que cabe no meu propósito? Isso faz sentido pra mim? Tem uma pergunta que eu gosto muito de trazer pros pacientes, que eu digo pra eles, levem isso assim como um mantra e que cada um dá o nome que quiser. Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu gosto de ser? Essa rotina me aproxima ou me afasta da pessoa que eu gosto de ser? Ou que eu desejo ser? Talvez eu estou a partir de um objetivo. Acho que isso contribui bastante para ir exercitando aí na hora que tá vendo seus objetivos para 2026. Já vou engatar a minha próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso. Planejar metas pode ser motivador, a pessoa traça metas como uma forma de motivação, Sim. Mas isso também pode gerar frustração. Pode. Então, como estabelecer objetivos sem transformar isso em um peso? Certo. Acho que uma coisa bem importante é a gente pensar quais são os meus valores. É bacana a gente trazer a ideia de valores para o nosso mundo pessoal. Quando a gente começa a olhar para os valores, qualidade de vida, comunicação, enfim, eu tenho lá os meus valores. Eu preciso construir as minhas metas a partir daí. Isso também vai fazer com que eu tenha motivação para realizá-las. Por quê? Porque isso tem a ver comigo e com o que eu acredito. Isso nos ajuda a dizer não também para muitas com coisas certeza. que a gente vai aceitando, né? Com certeza. E dizer não tem a ver com as metas. Talvez eu tracei objetivos. Me aparece uma oportunidade. Alguém fala alguma coisa, postar alguma coisa. Vou também. Mas isso cabe no meu ideal? Isso cabe na minha realidade? Me aproxima ou me afasta? Então a construção das metas, para que a gente realize, elas precisam estar dentro dos nossos valores. Por exemplo, vou começar exercício físico, que é uma meta que todo mundo, né, coloca lá, quem não está praticando ainda. Mas eu não consigo. Eu tento e não consigo. Com que valor o teu exercício físico está ligado? Para mim, o exercício físico está ligado com um valor que é o meu trabalho. Porque eu preciso estar bem para trabalhar. Logo, ir fazer um exercício faz sentido. Com o que faz sentido tu ir te exercitar? Tem a ver com a tua saúde? Tem a ver com o bem-estar? Me sinto melhor? O que tá ligado? A própria ansiedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade da produtividade, né? Sim. Tu tem que estar produzindo no fim de semana e de semana, Sem senão parar. parece que tu tá errada, Uhum. tá fora daquele trilho. Como a gente pode diferenciar a produtividade legal de uma produtividade adoecida? Certo. Como é que eu sei que eu passou do limite um pouquinho, preciso dar uma olhada pra isso aqui? A gente tem alguns prejuízos, né, gurias? Às vezes na qualidade do sono, na nossa alimentação. A gente faz escolhas que não fazem muito sentido e a gente vai só... Eu tenho que produzir, então eu vou comer qualquer coisa, daí eu não paro pra fazer uma comida legal, ou enfim. Ou eu paro aqui pra comer isso aqui, E tô respondendo mensagens. Por que eu não posso tirar esses 15 minutos? Então essa produtividade, ela já não é mais saudável.
Se essa produtividade não me permite sentar no final do dia para tomar um chimarrão, para fazer uma caminhada, visitar alguém, conversar entre as pessoas dentro de casa. Tu sabe que essa questão que tu falou agora, visitar alguém, conversar entre as pessoas dentro de casa, as pessoas antigamente se visitavam muito, né? Isso. E Aham. hoje ninguém se visita mais. Sentava na frente de casa, o vizinho passava, já trocava uma ideia. As crianças brincando na rua. Claro! E se vocês observarem, né, gurias, por exemplo, assim, num restaurante, numa fila de mercado, de banco, enfim, a pessoa se ela para um segundo. Ela pega o celular. Ó. Gente, às vezes a sensação que eu tenho, assim, quando eu olho pros lados, nós estamos virando zumbi, assim. Sim. A gente tá ali, mas não tá. A gente não tá conectado com o que tá acontecendo. Talvez não lembra nem muito bem o sabor do que tava comendo. O café tá frio, tá quente, tá docinho, não tá muito sabe. doce. Uhum. Não sei. A gente tá só ali por esse excesso de produtividade. Ah, eu vou fazer uma caminhada, mas eu vou ouvir um podcast. Tá, mas tu tá prestando atenção na tua caminhada, no teu corpo? Se tu tá respirando bem? Não. Esse eu faço. Mas quem não faz? Quem sabe vamos botar uma musiquinha, né? Pra mente relaxar um pouquinho. E aí eu... atividade, vai caminhar, vai escutando. Porque eu não posso perder o tempo, porque tá caminhando é perder tempo. Mas eu sei que eu preciso fazer o exercício, então eu tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Conciliar. Claro, gente. Claro, e com certeza. Então, pra finalizar, Certo. quais dicas tu deixaria pra quem quer começar esse ano com produtividade, mas com mais leveza e respeito? Primeiro, evitem as comparações, né? Avalie o que faz sentido pra ti, o que é bom pra mim, o que eu gostaria de fazer, qual é o meu resultado, aonde eu gostaria de chegar. Não o resultado do outro, o que é importante para o outro, e sim o que é importante para mim. A gente precisa se respeitar. E se ao longo do caminho algo não saiu bem como eu planejei, eu precisei revisitar a rota, ou de fato eu não alcancei essa meta, a gente precisa ter um pouco mais de autocompaixão e reconhecer que eu fiz o que era melhor naquele momento. Eu fiz o que era possível naquele momento. É como se a gente se desse assim um abraço, sabe? A gente é muito gentil com os outros, a gente precisa praticar um pouco mais essa gentileza com a gente mesmo. E é difícil, né? É difícil, mas é possível. Então tá, gente. Tainara, adorei. Dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar aqui. Ah, Vários boa! Muito bom. Então esse foi o Tia Talks. Lembrando que a Tainara também tá com um espaço novo. Isso, a gente era um desejo trazer o consultório para uma casa. Eu, na minha percepção, e tá tudo certo, não existe certo e errado, né? Existe o que faz sentido. E para mim, a psicologia, a casa, ela tem um quê de acolhimento. Acho que a psicologia traz muito isso no seu tom. E todas as pessoas que atuam aqui, há outros psicólogos que sublocam o consultório. E a gente também tem uma profissional integrativa que trabalha mais voltado na linha da laser terapia e da massoterapia, que atua aqui conosco. Todo mundo que está aqui está muito voltado para cuidar das pessoas a partir das suas técnicas. E eu acredito muito assim que a casa traz esse acolhimento. A gente tem recebido esse retorno das pessoas que vêm. Vocês também se sentiram acolhidas aqui. Então isso me enche assim o coração, sabe? Dá aquele quentinho assim. E aí o Espaço Conexão Equilíbrio deu mais esse espaço assim de acolhimento e também de crescimento, porque para mim era uma das minhas metas, ter a oportunidade de vir, né? O Espaço Conexão e Equilíbrio agora, no mês de fevereiro, eu tô completando 3 anos. Olha! Então eu tô muito contente aí, ele vem numa crescente, respeitando o tempo, as adversidades que aconteceram, enchente e tudo mais. Isso eu tive que realinhar a rota, né? Precisei revisitar as metas a partir desses adventos que aconteceram totalmente inesperados. Mas ainda assim, consegui dar mais um passo aí e atingir uma dessas minhas metas, que era trazer o consultório para uma casa. Coisa boa. Então, feliz 2026 para todo mundo, né? Que consigam fazer com que esse ano seja mais leve e mais legal. E sigam Tea Comunicação, Espaço Conexão e Equilíbrio, para saber todas as novidades que tem por aí. Gente, brigadão. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Um ótimo 2026.